As turmas do Supremo Tribunal Federal iniciaram hoje as sessões de julgamento com 168 processos na pauta. Na primeira turma, a ministra Rosa Weber assumiu como presidente. Entre os casos julgados, os ministros decidiram que a União deve ressarcir prejuízos do setor sucro-alcooleiro. O caso envolve um agravo de instrumento contra a decisão monocrática do relator ministro Dias Toffoli. Ele considerou que cabe à União indenizar quando há evidências de prejuízos econômicos devido à intervenção estatal. O processo é sobre o setor sucro-alcooleiro e se refere à usina União Indústria, que pedia para ser ressarcida porque os valores fixados pelo governo federal não cobriam os custos da produção. Na turma, o ministro Dias Toffoli voltou a confirmar a decisão. Ele citou outros julgamentos do Supremo sobre o mesmo tema e disse que a jurisprudência da Corte já está consolidada no sentido de que preços mais baixos da realidade ferem o princípio da livre iniciativa. Os demais ministros seguiram o relator e negaram o agravo. Também na primeira sessão de 2015, os ministros negaram o habeas corpus de 2 condenados por tráfico de drogas dentro do presídio em que estavam presos. A defesa alegou que os clientes não praticaram crime de tráfico e pedia que fosse considerado apenas como uso de entorpecentes. Por unanimidade, os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que disse que pedidos de HCs não permitem um reexame de provas. Hoje, 6 pedidos de habeas corpus foram analisados pela segunda turma do STF. Entre os casos, os ministros negaram o pedido de defesa de um jovem de 20 anos acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio em Minas Gerais. A defesa de Caio William Rosa, de 20 anos, alegou que o juiz que analisou o caso na cidade de Paracatu, no interior mineiro, teria adotado uma medida cautelar extrema. Segundo o advogado, no dia do crime, o acusado, depois de prestar depoimento, foi liberado para responder em liberdade, porque não tinha antecedentes criminais. No mês seguinte, o mesmo magistrado determinou sua prisão preventiva, fundamentando que Caio teria se envolvido em brigas e representava um perigo à sociedade. A defesa disse ainda que provou em juízo o bom comportamento do suspeito. Caio é acusado de homicídio qualificado e de uma tentativa de homicídio. O crime foi em 2013 e aconteceu dentro de uma igreja. O jovem teria ajudado o autor dos disparos que atingiram as vítimas a fugir. No ano passado, o STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A alegação era a mesma. Caio Rosa representava um perigo à manutenção da ordem pública na cidade e no estado. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, analisou a alegação. Para ele, o acusado deve continuar preso preventivamente, não por causa da sensação de insegurança, mas pela crueldade do assassinato e por colocar em risco a vida de outras pessoas. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Celso de Mello e o presidente da segunda turma, Teori Zavascki, acompanharam os votos. A decisão foi unânime. Outros 5 pedidos de habeas corpus foram analisados. Entre eles, o pedido de liberdade de um outro acusado de homicídio qualificado, desta vez em Alagoas. A vítima era o ex-vereador Fernando Aldo e o autor do crime, Elilton Barros, que está preso há 6 anos. O ministro Gilmar Mendes, em voto vista, entendeu que é excesso de prazo na prisão e votou pela concessão da ordem, determinando que o julgamento do caso seja feito rapidamente. O ministro Celso de Mello votou no mesmo sentido que o ministro Gilmar Mendes. Já a relatora, a ministra Carmen Lúcia, que havia votado pela manutenção da prisão, decidiu suspender o julgamento para colher outras informações diante dos dados apresentados hoje.